Olá, graça e paz. Deu uma paradinha aqui para repassar o estudo passado, né, da classe de adultos da Igreja Batista Ebenezer. O estudo foi ministrado pelo pastor Carmo, Gálatas 4, de 12 a 20. Neste estudo, o apóstolo Paulo, neste texto, né, o apóstolo Paulo abre um parêntese, porque ele vinha argumentando, ele vinha até batendo nos Gálatas, né, porque os Gálatas receberam o Espírito Santo pela fé. O apóstolo Paulo passou por lá, pregou para eles receberam o Espírito Santo, aceitaram a pregação, receberam o Espírito Santo pela fé e agora estão querendo receber o favor de Deus, voltando ao judaísmo, cumprindo a lei. Porque passou uns falsos apóstolos por lá e falaram para eles que a fé não era suficiente, era necessário cumprir a lei, circuncidar-se e tudo mais. Então o apóstolo Paulo chama os Gálatas de insensatos, né? É uma loucura, né? Deixar a graça de Deus para voltar ao judaísmo, para ser escravizados. O apóstolo Paulo mostra que a lei só escravizou, a lei só condenou o homem. E em Cristo, gratuitamente, mediante a fé, nós recebemos a justificação, a salvação, o espírito de adoção, o qual clamamos Abba, Pai. Então, em Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E os Gálatas queriam deixar a condição de filhos para se tornarem escravos. E agora o apóstolo Paulo, ele abre um parêntese aqui para falar da sua relação com os Gálatas, que estavam estremecidas, fragilizadas, porque os Gálatas se tornaram inimigos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo relata aqui nesse texto, 4, 12 a 20, que passou por lá, através de uma enfermidade, ele estava enfermo, por isso passou por lá, né? E que os Gálatas cuidaram dele, receberam ele como um anjo, e se fosse possível, teriam arrancado os olhos da cara para dar para ele. Mas agora, diante da pregação do apóstolo Paulo, né, eles se tornaram inimigos do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo reclama disso, né? Ele fala que os falsos mestres, apóstolos que estão passando por lá, que passaram por lá, né, adularam eles com uma mensagem talvez adocicada, sem falar a verdade, bajularam para separá-los do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que ele realmente, ele vem argumentando que ele é o apóstolo de Cristo, né? O que ele fala é algo que ele recebeu, a pregação dele veio direta de Cristo. Então ele diz, olha, se fosse possível, olha, eu estou sofrendo hoje as dores de parto até formar Cristo em vocês. Então, o apóstolo Paulo está abrindo o seu coração e falando, olha, o que eu quero, as verdades que eu falei, nada mais é do que o meu desejo de formar Cristo em vocês. E essa né, é o objetivo, né, da mensagem do Evangelho, né, é formar Cristo em nós, formar em nós o caráter de Cristo. E, portanto, o apóstolo Paulo diz que ele não... Ou seja, está claro, né, na sua fala ali, no seu texto, que ele falou a verdade apenas. Mas os Gálatas foram melindrosos, né? Uma postura de melindrosos. Hoje nós temos claramente pessoas melindrosas, né? Pessoas que não suportam ouvir a verdade, não suportam ser confrontados. E pessoas aí que, né, tira você, silencia você, né? Pessoas que têm suas redes sociais, né, suas plataformas aí são silenciadas porque falam a verdade. Hoje nós estamos numa ditadura, né? Onde ninguém pode dizer a verdade porque é silenciado, né? Nós temos uma ditadura por aí meio complicada. E crentes melindrosos. Pessoas que, enquanto o pastor está falando o que ele quer ouvir, aí o pastor é bonzinho. Mas quando o pastor fala a verdade que ele não quer ouvir, que ele precisa, mas ele não quer ouvir, aí ele se melindra com o pastor, né? Irmãos que não querem falar com outro irmão porque o irmão falou alguma verdade que ele não quis ouvir. Picuinhas, coisas bobas. Crentes meninos na fé. Crentes meninos. Nossas igrejas estão cheias de crentes que são crianças em Cristo ainda. Então, mas o que é que nós aprendemos até agora nesse texto? O líder tem a missão de ser fiel à pregação apostólica. O apóstolo Paulo estava sendo fiel à pregação, à mensagem que ele ouviu, que ele recebeu diretamente de Deus.
Nós temos que ser fiéis à pregação apostólica, sem nos importar se alguém vai achar bom ou não. Cristo não agradou ninguém. Há um momento que todos se afastaram de Cristo, dizendo que o discurso era duro. E ele falou para aqueles que ficaram: se vocês querem ir embora também? Então, nós não temos que agradar ninguém. Isso é bajulação. Nós temos que pregar a verdade. A verdade em amor, claro. Então, esta é a missão do líder, do pregador: dizer a verdade. Qual é a missão do liderado? Se o pregador está ali cumprindo uma missão de Deus, um chamado de Deus, sendo fiel à pregação, o papel do liderado é honrar esse líder, respeitar esse líder, ser grato por esse líder, porque esse líder está formando Cristo nele. Eu tenho que ser grato ao meu líder, porque ele está formando Cristo em mim. Então, está aí uma lição muito importante que nós aprendemos neste texto sobre a relação do líder com seu liderado. Amanhã tem o pastor Carmo dará continuidade. Você é o nosso convidado. Continuidade na Epístola aos Gálatas. Você é o nosso convidado, Igreja Batista Ebenezer. Ali tem a classe nossa de adultos, tem a classe de casados para sempre, de jovens, adolescentes, crianças. Tem classe para todas as idades. Vá ali, 8h30 da manhã, 1206 Sul, Igreja Batista Ebenezer. Aguardamos vocês lá.